Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para mais um comentário sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Hoje, se eu não estiver enganado, é o quinto vídeo que nós estamos falando sobre esse assunto, né? Nós paramos no nosso último comentário, nós paramos aqui no número 25, né? O parágrafo 25. Não, estou mentindo. Nós paramos aqui no número 21, quando nós falamos dos mistérios e tal. Depois nós vamos retomar um pouquinho, né? Se você que está me vendo agora ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu gostei, ative o sininho para você ficar atualizado das nossas publicações e aproveite também para nos ajudar e compartilhar nas suas redes sociais. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, só para que você recorde, caso você não queira ver o vídeo anterior, né? Está aí na nossa playlist, esses vídeos estão entrando numa playlist separada, né? As últimas palavras que eu disse no vídeo passado foi que, vamos ver, por intermédio da Santíssima Virgem, de quem quer se servir, ainda que não precise dela, reduz ao ato sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Mistério de graça desconhecido mesmo aos mais sábios e espirituais dos cristãos. Esse nós terminamos o primeiro ponto dentro deste que é o artigo 1º, ou os princípios sobre a necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís está aqui argumentando com o leitor e fazendo essa defesa, ou apresentação da defesa desta necessidade. Então, ele vai organizando o seu pensamento em pontos. O primeiro ponto que ele coloca é o artigo 1º, que ele chama de princípios. Dentro desses princípios, nós temos alguns pontos. O primeiro é: Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Ele não precisa de Maria, mas ele quer. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Segundo ponto, vamos começar agora. Deus quer servir-se de Maria para santificar as almas. Como funciona isso? Vamos ver o que São Luís nos diz, né? A conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo continua sendo a mesma todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e continuará a sê-lo até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Por que São Luís diz isso? Porque Deus é imutável, né? Em poucas palavras, nós podemos resumir o parágrafo 22 nessa expressão: Deus é imutável, Deus não muda. Então, do mesmo jeito que Deus agiu no início lá, dizendo que Maria seria a mãe do Salvador, ele continua falando sobre isso, né? Ele continuará a sua atuação da mesma forma como sempre atuou. Continuará a sê-lo até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Depois, São Luís vai falar que Maria é um tesouro. Como? Parágrafo 23.
Deus Pai fez um conjunto de todas as águas. Essa frase é clássica, né? O qual chamou de mar. Fez um conjunto de todas as graças, ao qual chamou Maria. Esse grande Deus tem um tesouro, o estabelecimento muito rico, onde reuniu tudo o que tem de belo, admirável, raro, precioso, inclusive seu próprio filho. E esse tesouro imenso nada mais é do que Maria. Então São Luís está aqui exaltando mais uma vez as virtudes de Nossa Senhora. Depois, no parágrafo 24, São Luís vai dizer que Maria é tesoureira. Vamos ver as palavras de São Luís, né? Deus Filho comunicou à sua mãe tudo aquilo que conquistou por sua vida e por sua morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis, e fez dela, ou melhor, e a fez tesoureira de tudo aquilo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele concede seus méritos a seus membros, que ele comunica suas virtudes e distribui suas graças. Ele é o canal, ela é o canal misterioso, o aqueduto pelo qual ele transmite de modo suave e abundante as suas misericórdias. Então ele está dizendo para nós que Maria cuida dos tesouros que Deus colocou ali nas mãos de Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora ela é tesoureira das graças. Depois, no caso aqui, no parágrafo 23, é uma relação de proximidade com o Pai, uma relação de proximidade com o Filho no parágrafo 24, e agora no parágrafo 25, uma relação de proximidade com o Espírito Santo. É como se fosse a relação de Maria na Trindade Santa, né? Então vamos ao parágrafo 25. Deus Espírito Santo transmitiu a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, elegendo-a dispensadora de tudo o que ele possui, de modo que ela distribua a quem lhe aprouver, e tanto quanto desejar, como quiser e quando quiser. Todos os seus dons e todas as suas graças, e ele não concede nenhum de seus dons aos homens, sem antes fazê-los passar pelas mãos virginais de Maria. Com efeito, assim foi do agrado de Deus, que estabeleceu que nós tudo tenhamos por Maria, para que assim fosse enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que ao longo de toda a sua vida se humilhou, permaneceu pobre e no mais completo anonimato, por sua profunda humildade. Tais foram os sentimentos da Igreja e dos Santos Padres. No capítulo 20, toda vez eu quero chamar de capítulo, né? Parágrafo 26. É um parágrafo aqui explicativo, né? Nós podemos pular. São Luís está fazendo aqui uma explicação que não é tão necessária para o nosso estudo aqui. E depois ele diz, prossigamos. Essa parte aqui ela é fundamental. Parágrafo 27 é básico, extremamente importante para o entendimento desse texto. Vamos lá. Uma vez que a graça é o pressuposto de São Luís, atentai bem. Uma vez que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor ainda é no céu tão filho de Maria quanto foi na terra. Veja aí o pressuposto de São Luís. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda é no céu tão filho de Maria quanto foi na terra. Conservando, por consequência dessa filiação, ele conserva a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos, a menos que você queira dizer que Jesus Cristo é um filho rebelde. Eu acho que você não vai querer dizer isso, né? Diante da melhor mãe dentre todas. Mas é preciso cuidado para não considerar nessa dependência algum rebaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Veja só o caminho, né? Ele continua sendo filho de Maria, mas será que ele é submisso, de modo que ele se torna rebaixado
por causa de sua submissão? Vamos lá. Então, São Luís ele já está começando a dizer, precisa ter cuidado nessa afirmação. Estando Maria infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, ela não exerce sua autoridade de mãe sobre o filho do mesmo modo pelo qual uma mãe deste mundo exerceria autoridade sobre o filho que está abaixo dela. Então, tem aí a colocação, cada um no seu posto, né? Cada um no seu quadrado. Maria é mãe, tem autoridade sobre o filho, só que esse filho é Deus. Então a relação não é simplesmente mãe e filho como é eu e minha mãe. Ok. Agora vem a parte conclusiva desse parágrafo, né? Completamente transformada por Deus pela graça. Vou repetir. Você não tá, caso você esteja distraído aí e não queira voltar um pouquinho aí o play, né? Essa linha do tempo aí. Eu repito. Completamente, quem? Maria. Completamente transformada por Deus pela graça e a glória que transforma todos os santos nele, Maria não pede, Maria não quer, nem faz nada que esteja em desacordo com a vontade eterna e imutável de Deus. Compreendeu? Esse aqui é o ponto, né? Jesus Cristo está submisso a Maria. Jesus Cristo faz as vontades de Nossa Senhora. Por que ele faz? Porque ele se submete, porque ele se rebaixa à autoridade da sua mãe? Sendo Deus, ele se rebaixa? Não. Ele a eleva. A sua dignidade de Deus continua inalterada porque ele percebe que Maria, que está perfeitamente em sintonia com Deus, não pede, não quer e não faz nada que esteja contra a vontade de Deus. Então não há medo, não há dúvida, não há risco de que Maria faça algo ou peça algo a Jesus Cristo que seja contrário à vontade de Deus, porque ela está em perfeita sintonia com Deus. Assim sendo, quando lemos nos escritos de São Bernardo, que foi um devoto, um dos mais famosos devotos da Virgem Maria, juntamente com São Luís, também São Bernardino, São Boaventura, entre outros, que assim no céu como na terra, tudo, inclusive Deus, está submetido à Santíssima Virgem. A intenção deles é dizer que a autoridade que Deus dignou-se dar a ela é grande o bastante para fazer parecer que ela tem o mesmo poder de Deus e que suas orações e pedidos são tão poderosos junto a Deus que acabam passando por mandamentos perante sua majestade, que jamais resiste à oração de sua querida mãe, porque ela é sempre humilde e em consonância com sua vontade. Então, por que Deus faz aquilo que Maria pede? Não é porque ela tem todo o poder sobre Deus, é porque ela é sempre humilde e sempre está em sintonia com Deus. Veja bem, se Moisés, pela força de sua oração, deteve a cólera de Deus em relação aos israelitas de uma maneira tão poderosa que esse altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, sem poder resistir-lhe, disse que o deixasse enfurecer-se e punir aquele povo rebelde, que podemos pensar, com ainda maior razão, da oração da humilde Maria, a digníssima Mãe de Deus, que é mais poderosa junto à sua majestade do que as orações e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. É uma pergunta isso aqui, apesar que eu não tenha feito a entonação correta, né? Então, a pergunta tem sua resposta no parágrafo 28, que é como se fosse um resumo de tudo que São Luís falou lá desde o parágrafo 22, quando nós iniciamos aqui esse vídeo, né? Então, do parágrafo 22 até aqui,
São Luís vai fazer um grande resumo agora. Vamos ler o resumo de São Luís, que, no meu entendimento, é o parágrafo 28. Vamos então lá. Maria tem autoridade nos céus sobre os anjos e os bem-aventurados. Como recompensa por sua humildade profunda, Deus lhe deu o poder e a incumbência de assentar os santos sobre os tronos vazios, dos quais os anjos apóstatas caíram por orgulho. Tal é a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, segundo o qual o céu, a terra e os infernos se dobrem de boa vontade ou a contragosto às ordens da humilde Maria, que ele tornou a soberana do céu e da terra, a comandante de seus exércitos, a tesoureira de suas riquezas, a dispensadora de suas graças, a operária de suas grandes maravilhas, a reparadora do gênero humano, a mediadora dos homens, a exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de suas vitórias. Parágrafo 28 é, sem dúvida nenhuma, o resumo de tudo aquilo que ele acabou de nos dizer. Então, meus caríssimos irmãos de fé, vamos ficar nesse número, nesse parágrafo 28 aqui, ou número 28. Na semana que vem nós continuamos o nosso estudo. Hoje nós percebemos que São Luís está cada vez mais evoluindo na sua argumentação e deixando claro para nós a necessidade de sermos devotos de Nossa Senhora, esta mulher forte que diante de Deus tem toda a dignidade para interceder por cada um de nós. Ficamos então por aqui. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa reflexão da liturgia do domingo, na liturgia de amanhã.